Queridos do Senhor, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui em mais um domingo, para aqueles que assistirão aqui no domingo, para os irmãos que assistirão depois. Esse vídeo vai estrear no dia 25 de outubro, na nossa Escola Bíblica Dominical, né? E para vocês que estão assistindo agora, para vocês que vão assistir depois, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com vocês. Estamos aí na nossa viagem bíblica pelo panorama bíblico do Antigo Testamento. Está sendo sensacional a gente fazer essa viagem, a gente aprender junto, desde a criação de Gênesis, em Gênesis, né? Passando aí por Abraão, Isaac e Jacó, passando pelos juízes, passando por Samuel, que também foi um juiz, né? Samuel, pelos reis de Israel, por Davi, por Moisés, pelos profetas, né? Antes aí da queda dos reinos do norte, do sul, né? Enfim, é um panorama bíblico onde nós vamos ver todo o Antigo Testamento de uma forma bem panorâmica, bem simples, bem tranquila, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento ao pós-exílio dos judeus, mais especificamente nós vamos ver Neemias e Ageu. Neemias não foi um profeta, foi um governador, e Ageu, que sim foi um profeta. Nós vamos estar assim, estudando um pouquinho esses dois livros, né, e essas duas personalidades bíblicas, amém? Vamos orar um pouco? Oremos, queridos. Pai, te agradecemos, Senhor, por nós estarmos mais um domingo de manhã juntos, Deus, para aprender um pouco mais, Senhor Deus, das verdades da Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos achar graça diante de Ti nesse momento, Pai. Não só nesse momento, Senhor, mas após esse momento também, mas especificamente durante a aula que nós possamos ser agraciados com o entendimento da Tua palavra, Senhor. Nos guarda, Senhor Deus, durante toda essa aula, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, queridos. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma breve recapitulação. Baseado na aula passada, que o pastor Gilson ministrou brilhantemente, nós vimos que Ciro, rei da Pérsia, ele conquista a Babilônia. O Império Babilônico foi o império que dizimou o reino do sul, o reino de Israel do sul, com capital em Jerusalém, e levou exilado, né, cativo ou exilado, alguns hebreus, ou alguns judeus, como vocês queiram. Levou exilado para a Babilônia. Através de Nabucodonosor, que era um grande imperador babilônico, isso foi feito, e então vem Ciro, né, imperador de um outro império, do Império Persa. Ele conquista a Babilônia, e milagrosamente, queridos, coisa de Deus, né, a gente vê o cuidado de Deus. Deus tinha escrito no livro do profeta Isaías que Ciro, o servo dele, alcançaria grande favor, né, como imperador, e libertaria o seu povo, né, o povo de Deus, né. Ciro pega esse pergaminho, lê, fica maravilhado, né, que o Deus, né, dos hebreus escreveu o nome dele, né, escreveu verdades a respeito dele, verdades que aconteceu, e assim permite que os judeus voltem para Jerusalém para edificar o templo, né? Porque no livro que a profecia é essa, né? Ciro iria libertar o povo judeu para a construção do templo, né? Então Ciro ele permite, tendo conhecimento desse pergaminho, desse livro, né? Ele permite que os judeus voltem para Jerusalém para reconstruir o templo, e eles voltam liderados pelo sumo sacerdote Josué e por Zorobabel, grande governador e líder. Nós vemos isso no livro de Êxodo, capítulo 1 e 2. Bem,
Dito isto, a adoração ela é restabelecida na cidade de Jerusalém. Jerusalém tinha parado de adorar. É, a adoração ela é restabelecida. E é retomada a construção de um novo templo. O pastor Gilson falou sobre isso na aula passada. Vemos aí entrar em cena os profetas Ageu e Zacarias, né, que vão renovando o ânimo do povo, e foi preciso renovar, principalmente de Zorobabel. Né? Nesse meio tempo, nós entramos aí com a história de Ester e o grande livramento, né, dos judeus que permaneceram na Babilônia. Ester alcançou o favor de ser rainha, né, de Artaxerxes, não de Xerxes agora, mas de Artaxerxes. E nós vemos aí na história de Ester um livramento que Deus dá aos judeus. Prosseguindo, vimos a reforma espiritual liderada por Esdras, o escriba, e eu coloquei embaixo aí a função do escriba, que eram profissionais, né, que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Eles ensinavam a lei de Moisés. Eu não serviria para ser escribas, escrevi errado ali, lei de Moisés juntos, né? Lei de, espaço Moisés, já estou reprovado como escriba, mas os escribas eles ensinavam a lei de Moisés porque eles conheciam muito e se dedicavam à interpretação da lei de Moisés e à aplicação da lei de Moisés. E nesse contexto, né, desse breve resumo, né, dessa reforma espiritual, inauguração do templo, Esdras, Zacarias, Ageu, Zorobabel, entra Neemias, que foi um grande governador. Coloquei em destaque aí, né, Josué, o líder Zorobabel, os profetas Ageu, Zacarias, Esdras, o escriba, Neemias, o governador. Poderia ter colocado Ester também, rainha, só para ilustrar o quanto os serviços eles trabalharam harmonicamente em prol dos judeus. O sumo sacerdote ele não era maior que o profeta, nem quis se sobrepor ao profeta, como o profeta também não quis se sobrepor e não se colocou maior do que o líder Zorobabel, como o líder Zorobabel também não foi maior nem quis sobrepor a Neemias, que foi um outro governador também, muito importante, que também não quis se sobrepor a Esdras, os escribas, enfim. Né, eles trabalharam juntos, né, nós vemos isso até no livro de Esdras e no livro de Neemias, os dois, um como governador, o outro como escriba e sacerdote, trabalhando juntos, enfim. Eu fiz isso para ilustrar como os serviços, eles podem ajudar o outro, né? Um apoiar o outro, um suportar o outro, assim, sem ter nenhum tipo de atrito. Bem, dito isto, nesse contexto entra Neemias, o governador, nós vamos ver Neemias, né? A nossa missão nessa manhã é passar por Neemias e por Ageu. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes e ele era apenas copeiro. Eu falo apenas não no sentido de diminuir Neemias, mas um copeiro ele tinha uma habilidade muito, muito especial em administrar, né, as coisas do rei. Ele tinha uma capacidade de administração. Eu falo apenas um copeiro porque eu não quero dizer que Neemias ele foi um profeta, que ele foi um sacerdote, não. Ele era um copeiro do rei com uma alta habilidade de administração que se tornou uma espécie de governador de Jerusalém. Tão importante na época que ele tem um livro com seu nome, o livro de Jeremias, ao qual nós vamos estudar um pouco. Um livro histórico,
né, e aproveitando aí a deixa que o pastor Gilson colocou semana passada, em que nós vamos estudar os livros poéticos, né, Jó, Salmos, Eclesiastes, né, vamos entrar aí nos livros poéticos. Com Neemias, nós vamos fechar também os livros históricos, né? Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis de Israel, primeiro livro das crônicas de Israel, segundo livro das crônicas de Israel, Esdras, Neemias. Deveria ter colocado Esther aqui também, que é um livro histórico, embora algumas nomenclaturas eu li aí, algumas nomenclaturas não consideram, não sei o porquê. Se vocês puderem ajudar aí no bate-papo, coloquem aí, me ajudem nisso aí. Mas eu colocaria com certeza Esther como livro histórico, né, mas eu esqueci de colocar, essa aqui é a verdade. Com Neemias nós matamos aí um estudo panorâmico dos livros históricos, podemos assim dizer. Né? Muito legal isso, a gente concluir essa etapa. Bem, e nós vamos mergulhar nesse livro histórico de Neemias. Bem, para nós melhor entendermos o livro de Neemias, nós podemos assim dividir, fazer um esboço do livro de Neemias em 1, 2, 3, 4 partes. Certo, queridos? 4 partes nós podemos aí estar dividindo o livro de Neemias. E eu peço até a vocês aí que possam estar abrindo o livro de Neemias para estar acompanhando aí junto. Na primeira parte desse esboço, nós podemos ver aí o comissionamento de Neemias por Artaxerxes. Neemias capítulo 1, versículo 1, até Neemias capítulo 2, versículo de número 8. Neemias era copeiro de Artaxerxes e ele recebe a notícia, está aqui no capítulo 1, de alguns judeus e de um de seus irmãos. Tem o nome dele aqui, eu pedi para você colocar o nome aí desse irmão de Neemias, que chega até a fortaleza e Neemias procura saber, né, a situação, né, daqueles que restaram do cativeiro, né, de Jerusalém, né, aqueles que escaparam do cativeiro. Né, Neemias quer saber como é que eles estão, qual é a situação deles, né, talvez até empolgado, né, porque o seu povo estava retornando para Jerusalém, mas ele não tem um retorno muito bom pelo seu irmão, ou um dos seus irmãos, né, que vocês colocaram o nome aí no bate-papo aí para mim, não tem retorno muito bom. E eles falam, né, um dos irmãos de Neemias e alguns judeus falam para Neemias que a situação dos judeus que estão lá na província, que estão em Jerusalém, era uma situação de miséria e desprezo. E que os muros de Jerusalém estavam fendidos e suas portas estavam queimadas a fogo. Situação terrível, talvez Neemias não esperasse por essas respostas, por essas palavras. E a Bíblia fala que Neemias chorou, se lamentou por alguns dias e jejuou e orou perante ao Deus do céu, né? Pelo seu povo, orou e jejuou, né? Pedindo a Deus misericórdia ali naquele momento. Bem, Neemias então ele entra, né, ou adentra ao serviço do rei Artaxerxes, né? Assim, triste, né? Ele queria fazer alguma coisa, ele pede a Deus, né, que
que pudesse ser feito algo, né, pelos irmãos dele, ou que até mesmo ele pudesse ser usado, ele entra triste diante do rei, o rei percebe, pergunta a ele o que está acontecendo e ele expõe toda a situação de Jerusalém no capítulo 2, versículo 3, fala o opróbrio, né, a pobreza, né, a situação, né, os muros, os portões, né, a situação que seu povo estava vivendo em Jerusalém, né, e o rei, assim, no capítulo 2, versículo 6, o próprio rei, ele pergunta a Neemias quanto tempo ele passaria lá, e o próprio rei ele comissiona Neemias, ele envia Neemias para Jerusalém, né, dá cartas a Neemias para que Neemias, durante a viagem, passasse pelas províncias e fosse bem acolhido, tivesse favor dos governadores assim das províncias, proteção, hospedagem, né? E ele cruza todo o vasto Império Persa rumo a Jerusalém e chega a Jerusalém, devidamente comissionado por Artaxerxes. Bem, depois, num segundo momento, nós temos aí a missão de Neemias em Jerusalém. Neemias tinha uma missão, pelo qual ele orou. Ele recebeu a notícia e ele orou pela situação, que foi a pobreza e o desprezo do seu povo em Jerusalém, né, os muros fendados, né, queimados, acabados, juntamente com os portões, né, ou portas de Jerusalém. Então a missão dele era essa, não deixar o povo desprezado, olhar pela miséria do povo, ele fez isso, e edificar os muros e as portas ou portões de Jerusalém. Né? A primeira providência que Neemias toma ao chegar em Jerusalém foi inspecionar a cidade, né? Em especial o perímetro, né? Onde está o muro, né? O que restou, né? das muralhas, né? Do muro de Jerusalém. Né? Ele inspeciona toda a cidade, anda por cada rua, por cada cruzamento, né? Olha o perímetro, olha a situação dos portões, silenciosamente, ele não fala nada para ninguém, durante cerca de 3 dias. Está aí entre o capítulo 2, versículo 9, até o versículo 6, 19, a missão de Neemias, mais precisamente no 2, capítulo 2, versículos 13 a 15, nós vamos ver Neemias inspecionando a cidade, né, e depois ele declarando como ele consegue o favor do rei, né, e por que ele estava ali. Né, aí começa efetivamente a liderança de Neemias, né, porque ele fala com todo o povo e encoraja todo o povo, e nós vemos aqui que no capítulo 2, versículo 20, Neemias fala para o povo: o Deus do céu é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Né? Isso aí é Neemias falando para os opositores, que eu não vou comentar muito esses opositores, né, que é Sanbalate, Tobias, né, e Gesem, né, uma menção especial para Sanbalate, que era governador de Samaria. Né, isso é importante. Eram os opositores de Neemias, né, e do povo, Neemias fala para eles, né, e por tabela fala para o seu povo, para os judeus também. É o Deus do céu que nos fará prosperar. Ele, no capítulo 3, Neemias, ele organiza a edificação dos muros, né? O pessoal, né, começa a trabalhar na edificação dos muros, né? Em especial, né, como isso é tremendo, o sumo sacerdote, por nome
Eliasibe, né, com os irmãos, né, os irmãos dele, sacerdotes, e eles começaram a edificar uma porta, né, que é a chamada aqui a porta do gado, está aqui escrito na Bíblia, no capítulo 3, versículo 1. Mas o que eu quero frisar é que o sumo sacerdote foi um dos primeiros a colocar a mão na massa. Né? E daí, queridos, se o sumo sacerdote colocou a mão na massa, todos os outros também se encorajaram ali a trabalhar. Neemias, ele organiza isso, né, esse trabalho, e em 52 dias, queridos, um tempo considerado muito relevante, espantoso, sensacional e maravilhoso, 52 dias, né, o muro, todo o perímetro da cidade de Jerusalém, né, que estava fendido, queimado, derribado. Em 52 dias eles conseguem edificar esse muro, com uma menção especial aqui ao capítulo 6, não o versículo 18, eu coloquei aí enganado, mas a partir do versículo 15, que diz que em 52 dias acabou-se a construção do muro. E sucedeu-se que, já no versículo 16, Neemias capítulo 6, versículo 16, isso sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, né? Ou seja, ao redor deles, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Né? Ou seja, os inimigos, os opositores, aqueles que estavam olhando de longe, aqueles que estavam torcendo contra, ou aqueles que estavam inertes, eles reconheceram que não foram os homens, as pessoas que fizeram a obra de edificação do muro, mas o próprio Deus, ele fez essa obra, e isso não tem preço, queridos, não tem preço, isso é realmente sensacional. Bem, andando mais um pouquinho, nós vemos aí a reforma sobre a direção de Esdras. Ainda, queridos, dentro da missão de Neemias, né, eu quero voltar lá, não posso perder isso, no capítulo 5, vou voltar aqui na missão de Neemias, o capítulo 5, ele fala de uma murmuração, vou colocar assim, dos pobres contra os ricos. Por quê? Porque economicamente os judeus eles tinham muitas dificuldades de sustentar as famílias deles. Né? Eles tinham que pagar impostos, queridos. Os impostos não deixaram de ser pagos. Os juros, né, de alguns empréstimos, né, ou de compras financiadas, podemos colocar assim, eram grandes, eram altos e não deixaram de ser cobrados também. Né? E existia aí essa diferença entre os judeus mais pobres, né, e os mais ricos, né, principalmente os que vieram da Babilônia, né, retornando para Jerusalém, né, que tinham dinheiro, tinham achado o favor do rei, tinham prosperado na Babilônia. Olha como Deus é bom. Eles prosperaram na Babilônia e voltaram para Jerusalém ricos, né, com muitas posses, né, voltaram de vida. Existia essa diferença, mas Neemias ele reuniu o povo, né, numa grande assembleia pública, e ele ditou, queridos, Neemias realmente foi um governador fantástico. Ele ditou uma política econômica que cancelava o parcelamento de juros. Ele poderia fazer isso? Poderia, queridos. Ele era o governador comissionado pelo rei. Né? O rei Artaxerxes tinha confiança nele, ele tinha cartas para isso, para governar. Então, assim, ele cancelou, né, aquela política econômica, né, que tinha pagamentos de juros, né, e essas coisas que realmente derrubam a gente.
né? E o próprio Neemias, né, ele deu exemplo, recusando a ajuda do governo, ele recusava. O que vinha, né, da Pérsia, né, agora é o reino Pérsia, né? O que vinha da Pérsia ele recusava, né? Recusava comida, recusava o dinheiro, né? E durante 12 anos ele viveu essa política, queridos. 12 anos que ele esteve ali à frente de Jerusalém como governador. Nesses 12 anos ele recusou comida, recusou dinheiro, mas também ele cancelou toda a política de juros, né, para favorecer, né, os mais pobres, né? Isso eu também preciso frisar isso, porque fez parte da missão de Neemias, né, que foi relatado para ele que o povo estava em miséria, né, e era desprezado, né, e quando ele teve o favor do rei também foi para isso, para tirar o povo da miséria, né, e acabar com o desprezo, né, do povo, né? Então, dentro da missão de Neemias, é importante frisar isso. Bem, depois nós vamos passar, a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, uma grande reforma religiosa ou espiritual, como vocês quiserem falar aí, por parte de Esdras, né? Onde nós vemos aí Neemias trabalhar com Esdras, né? Os dois livros praticamente aí andarem um pouquinho mais juntos, né? Neemias, como governador, no capítulo 7, ele estabelece porteiros, cantores, levitas e guardas, né? Ele faz esse estabelecimento no capítulo 7, entre versículos 1 e 3. Neemias, ele vê que espiritualmente o povo não estava bem, né? Nós vamos continuar vendo isso quando formos estudar os profetas, os profetas Ageu, Malaquias, por exemplo, que agora mesmo, né, daqui a pouco, que realmente o povo ele tinha uma certa dificuldade, né? Então, Neemias conta aí com Esdras, para que essa aliança com Deus ela seja renovada. Nós vemos aí no capítulo 8, queridos, versículo 3, que Esdras, ele lê a lei diante de todo o povo. É sensacional isso também. Esdras passa uma manhã, né, a Bíblia relata que é colocado um púlpito de madeira, está Esdras lá, o escriba, com seu púlpito, né, e ali ele começa assim a ler a lei, né, de Moisés para o povo, né, por também ajuda, né, de Neemias, que percebe que a vida espiritual do povo estava muito ruim. E nós vemos no capítulo 9 arrependimento e confissão de pecados, né? A lei, ela é lida, a palavra de Deus, queridos, ela é lida. E assim, onde entra a palavra de Deus, com unção, com amor, né, com vontade, com carinho, com determinação, com obediência, com dedicação, existe o arrependimento, existe a confissão de pecado. E isso aconteceu no capítulo 9 de Neemias. Arrependimento e confissão de pecados, uma vez que o povo também precisava ter sua vida espiritual restaurada. Bem, entre outras coisas também, né, nessa reforma sobre a direção de Esdras, Neemias, ele observa aí também a salvaguarda do sábado, né? Ele volta a apoiar aí, ou a incentivar, melhor dizendo, fica uma palavra melhor, ele volta a incentivar a guarda do sábado, fazendo o quê? Qual o artifício que ele usou como governador? No sábado, os portões são fechados. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém trabalha, né? Entendeu?
ele determina que aos sábados, né, os portões fosse fechado, correto? Bem, vamos passar agora para a última parte aí do livro de Neemias, né, nesse esboço, que foi o programa e a política de Neemias. Isso já a partir do capítulo de número 11. Né? Neemias, ele relaciona, né, faz lá uma contagem dos habitantes de Jerusalém. Ele faz uma festa de dedicação do muro. Né? O capítulo 12. Vou abrir aqui, queridos. Você pode abrir aí na sua Bíblia, capítulo 12. No versículo de número 43. Está escrito assim: e sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios, e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Nós vemos aí, no capítulo 12, entre os versículos 27 e 43, uma grande festa de dedicação, né, dos muros. Eles ofertaram a Deus ali aquela obra. Né, os cristãos mais velhos faziam isso, né, tudo que conseguiam dedicavam a Deus com alegria, com festa, né, com cultos, cânticos, palavra. Hoje não vemos mais isso, né? Mas Neemias, ele fez uma grande festa de dedicação. No capítulo 13, vamos avançar, queridos, Neemias, ele remove alguns abusos que eram praticados. Por exemplo, o serviço no templo. O serviço no templo estava sendo negligenciado, né? Inclusive com estrangeiros fazendo parte do serviço no templo. Né? Então, Neemias, ele regulariza esse serviço, né? Ele retira os estrangeiros da congregação de Deus, né? Ele afasta, né, alguns estrangeiros, né? Como eu falei ainda há pouco, regulariza, né, a guarda do sábado também, ordenando que os portões fossem fechados no sábado. E Neemias, como um grande governador, queridos, ele resolve o problema do casamento misto. Isso, o povo, os israelitas, eles tinham esse problema ainda. Né? Muitos casamentos com não judeus. Né? Um exemplo, o neto do sumo sacerdote, neto de Eliasibe, eu coloquei aqui Eliasabe, mais uma vez o escriba falhou. O neto de Eliasibe casou-se com a filha de Sambalate, que era governador de Samaria e um opositor dos judeus. Né? Esse neto, ele casou com a filha de Sambalate, né? Então eles tiveram laços parentescos. Né? Mas, né, esse neto de Eliasibe, ele foi expulso de Judá. Foi uma providência que Neemias tomou como exemplo, assim, para todos, de que o povo, ele não deveria realizar esses casamentos mistos. Amém, queridos? E assim a gente passa aí por esse panorama aí do livro de Neemias, que é um livro bem tranquilo, de um grande governador. Nós podemos perceber quantas coisas Neemias fez como governador. E aí nós vamos entrar nos profetas pós-exílio. Vamos falar um pouco dos profetas. Particularmente hoje, nós vamos falar somente de Ageu. Mas vamos dar uma introdução aqui nos profetas pós-exílio. Vamos começar a nossa introdução falando de Ciro, que derrota a Babilônia exatamente em 539 a.C. Né? Ele decreta
é o retorno dos hebreus que estão cativos, né, para a Palestina, para edificarem o templo. Né? A missão daqueles que estavam cativos na Babilônia, foram cativos por Nabucodonosor, mas que Ciro liberou, a missão deles era edificar o templo. O primeiro grupo, que foram cerca de 50 mil exilados judeus, retornaram em 538, um ano após a derrota da Babilônia. Em 538, sob a liderança do governador Zorobabel, né, que também foi um sacerdote, e do sumo ou supremo sacerdote Josué. Nós vemos isso em Esdras, capítulo 1, versículo 11. Os samaritanos, que era uma espécie de mestiço, vou colocar assim entre aspas, querido, mestiço, porque os samaritanos era uma mistura dos judeus com outros povos que foram levados para Samaria pelos assírios. Samaria era a capital do Reino do Norte, se tornou capital do Reino do Norte. Foi a última capital do Reino do Norte. Os assírios, quando eles acabaram com o Reino do Norte, que eles fizeram? Eles pegaram outros povos para habitar no Reino do Norte, para habitar em Samaria. E esses outros povos, né, formaram casamentos com os judeus que ficaram lá em Samaria, e assim originou uma raça que para os judeus era considerada mestiça, misturada, né, e deram o nome de samaritanos, porque a capital do Reino do Norte, a última capital, se chamava Samaria. Né, e esses samaritanos, que conheciam, né, a cultura judaica, porém, na sua grande maioria, também adoravam outros deuses. É bom frisar isso aí. Né? Até porque os reis do norte, para tentar afastar os israelitas do norte do sul, eles criaram outros pontos de adoração e até mesmo a outros deuses no norte. Né? Então, os samaritanos eles adoravam outros deuses, mas conheciam a cultura judaica porque tinha ali um sangue judeu, né? Não puro, como os judeus mesmo falam, mas tinha um sangue judeu. Então, os samaritanos eles quiseram participar da edificação do templo, mas eles foram impedidos por Zorobabel e por Josué. Então, né, houve retaliação dos samaritanos e a obra ficou parada. Vocês lembram, né, um dos grandes opositores foi Sambalate, né, que depois ele se tornou governador de Samaria. Bem, 16 anos depois desse atrito que teve entre os samaritanos e os judeus e a paralisação da construção do templo, 16 anos, por volta de 520 a.C., no ano do rei Dario, no segundo ano do rei Dario, Deus levanta o quê? 2 profetas. Um profeta chamado Ageu e outro profeta chamado Zacarias, para incentivar o povo a retomar o trabalho no templo. E nós vamos ver isso em Esdras, capítulo 5, versículos 1, e no capítulo 2 também de Esdras, em Ageu, capítulo 1, e Zacarias, capítulo 1. Bem, tem um intervalozinho aí, em 459, Esther, ela se torna rainha lá na corte, lá entre os exilados, ela se torna rainha de Assuero, ou Xerxes. Né? Eu lembrei até aqui agora, para refrescar a memória de alguns irmãos, Xerxes foi aquele rei dos 300, daquele famoso filme dos 300, né, que foi estrelado por um brasileiro, ator brasileiro, Rodrigo Santoro, né? Todo mundo ficou sabendo disso. Rodrigo Santoro ele fez o Xerxes, que era o rei persa, né, contra ali a Grécia, né, contra os 300 ali gregos. Né? Muito legal isso aí. Né? Então, Esther ela foi rainha de Xerxes.
né? E quando Esther se tornou rainha, os judeus eles conseguem um grande livramento da parte de Deus. Isso em 479 a.C. Anos mais tarde, em 458, durante o reinado de Artaxerxes, que sucedeu Xerxes, né? Depois de Xerxes veio Artaxerxes, Esdras ele segue para Jerusalém com um segundo grupo de aproximadamente 2.000 homens e suas famílias, né? Então, provavelmente vai bater aí uns 6.000, 7.000 homens, né? 7.000 pessoas, né? Que foi 2.000 homens, mais esposas, mais filhos, né? E familiares, então dá uma boa quantidade de pessoas. E Esdras ele dá início a uma reforma religiosa. Por quê? Porque os judeus, né, não os samaritanos, mas os judeus que estavam em Jerusalém, os judeus que haviam retornado na primeira leva da Babilônia para Jerusalém, eles se casaram com estrangeiros idólatras. Né? Então foi necessário fazer uma reforma religiosa. Em 445, 13 anos depois que Esdras inicia essa reforma religiosa, Neemias, e dessa vez com um pequeno grupo, segue para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros da cidade. Esdras lidera outro avivamento, outra reforma religiosa, porque os judeus haviam contraído mais uma vez matrimônio com estrangeiros. E aí a gente vê Neemias, né, capítulo 8 até o capítulo 10, Neemias relatando isso. Bem, e cerca de 25 anos mais tarde, 25 anos depois que Esdras conduz esse avivamento, esse segundo avivamento, essa segunda reforma espiritual com Neemias, nós vemos aí Deus levantar Malaquias. Para quê? Para trazer de volta a nação de Israel para si. Era isso que Deus queria. Por que Deus queria trazer a nação de Israel de volta para ele? Porque ela não temia mais a Deus, nem andava, muito menos andava, né, nos caminhos de Deus. Né? Então nós temos a introdução, né, desses três profetas, né, em que contexto eles realizaram os seus trabalhos. Né? Ageu e Zacarias, essencialmente, incentivando o povo a continuar com o trabalho de edificação do templo, e Malaquias, sendo usado por Deus como profeta para trazer o povo de Israel de volta para Deus, uma vez que eles estavam longe, não temiam a Deus, não andavam nos caminhos de Deus. Bem, profeta Ageu, né, é o profeta que nós vamos ver hoje. Propósito é convocar o povo para a reconstrução do templo, acabamos de ver isso. E definir corretamente as prioridades nas questões espirituais. O povo estava perdido, oposição muito forte. Era oposição de Sanbalat e Tobias, oposição dos povos ao redor, oposição da guarda pérsica, assim, muita oposição. E o povo acabou parando a construção do templo e se perdendo, né, nas prioridades espirituais. Podemos dividir o livro de Ageu, do profeta Ageu, que tem 2 capítulos apenas, mas nós podemos dividir esses 2 capítulos em 4 subdivisões para ajudar o nosso entendimento. Primeiro, a glorificação a Deus e a reconstrução do templo. Entre o capítulo 1, entre os versículos 1 e 15, Deus ele usa Ageu justamente para avisar isso ao povo. Era importante o povo fazer o que Deus queria que fosse feito. O que Deus queria que o povo fizesse? A construção do templo. Porque no contexto das antigas escrituras, Deus ele habitava no templo físico. Entendeu? Então, assim, era importante, era muito importante
que esse templo ele fosse construído. E a glorificação a Deus. Eu vou abrir aqui minha Bíblia no livro do livro do profeta Ageu. Está lá na frente, eu estava aqui em Neemias. Então eu avanço aqui lá para o final das antigas escrituras, onde nós temos aqui Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Os profetas pós-exílicos, né? Então a gente tem aqui em Ageu capítulo 1, versículos 7 e 8, escrito o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Então, a prioridade era essa, a edificação do templo. Eles tinham que voltar a construir esse templo, né? E Deus, ele usa o profeta para falar isso. E a glorificação a Deus, né? Essa era a prioridade, nós vemos isso nos 15 primeiros capítulos do profeta Ageu. Depois, comparando a glória do templo, aí nós entramos aí no capítulo 2, entre os versículos 1 ao 9, nós entramos aí na segunda mensagem dada a Deus a Ageu, ou a segunda mensagem de Deus através do profeta Ageu, né, exatamente na festa dos tabernáculos em outubro de 520. E nós vemos aqui no capítulo 2, versículo 3, né, Deus questionando os israelitas que estavam em Jerusalém. Que há entre vocês que, tendo ficado, viu... Não, quem há entre vocês que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vocês veem agora, não é esta como nada em vossos olhos comparados com aquela? Né? É Deus questionando, né? Quem de vocês que viu a glória da primeira casa e está vendo a construção agora? Tem alguma comparação? Ela é comparada? O pastor Gilson comentou isso na aula passada também, né? Porque os israelitas mais velhos, mais idosos, né, eles lembravam do primeiro templo, né? O primeiro templo ele tinha sido derrubado, aniquilado cerca de 66 anos atrás, né? Então, a geração mais antiga, mais velha, viu a glória do primeiro templo, né? Sabia muito bem a história de Salomão, da dedicação do templo, o fogo desceu, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, e como era ali tomado ali de glória o templo. Os mais novos não tinham essa consciência, praticamente o pastor Jesus explicou isso. Foi uma geração que cresceu exilada, cresceu assim na Babilônia, mas pela misericórdia de Deus, através dos remanescentes fiéis, né, eles continuaram aprendendo de Deus e mantendo aquela cultura de adorar a Deus, mesmo longe de Jerusalém. Então, assim, eles não conheciam, mas para eles, para essa nova geração, assim, era o máximo. Eles estavam construindo o templo, né? Aí, os mais antigos entravam em choro, né? O pastor Gilson ilustrou bem, né? Porque se lembravam de como era, e os mais novos eufóricos ali querendo construir porque era o templo, né? Então, capítulo 2, versículo 3, Deus faz esse questionamento, né? Quem entre eles, né, viu a primeira glória e agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Deus questiona e no capítulo 2 ainda, no versículo 9, tem essa famosa célebre, mas
esse versículo conhecido de muitos irmãos, né? E para mim é o máximo, tem até louvor, inclusive, muitos louvores em cima desse versículo, onde Deus fala no capítulo 2 de Ageu, versículo 9: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É Deus falando que a glória, né, desse último templo será maior que o do primeiro. Né? E assim, abrindo um parêntese rápido, se a gente lembrar, né, que Pedro fala que Deus não habita em templo físico, mas habita, né, em nós. Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Né? Se você levar para esse lado, que deve levar, né, para as novas escrituras, no nosso contexto, no contexto da graça, no contexto do Novo Testamento, queridos, rapaz, a glória da segunda casa será a maior que a da primeira, a gente explode. E dá vontade de explodir mesmo. Mas Deus ele fala para os israelitas aqui que estão em Jerusalém que a glória da segunda casa certamente será maior que a da primeira, e assim não foi diferente. Né? Essa é a comparação, a segunda divisão que nós podemos fazer aqui, segundo item, e eu coloquei até ali com o asterisco, assim, um avivamento. Né? Por que eu coloquei isso, queridos? Né? Até assim, não digo complementando, né? Mas assim, junto com o que o pastor Gilson falou semana passada, quem retarda o próximo avivamento é o atual avivamento, queridos. Quem não deixa o próximo avivamento explodir é o avivamento atual. Por quê, queridos, eu digo isso? Porque quando nós estamos no avivamento e nós vamos amadurecendo nesse avivamento, assim, nós vamos viver coisas maravilhosas, vamos passar experiências incríveis. Deus, ele vai nos ensinar, vai nos usar, entendeu? Vai fazer coisas tremendas. E nós vamos amadurecer nesse avivamento. Vai chegar um ponto em que, assim, na nossa cabeça nós já vivemos tudo que nós poderíamos ter vivido. Talvez tenha acontecido isso com os israelitas mais antigos. Cara, nós já vivemos tudo que nós vivemos, foi assim e é assim, e a gente tem que começar assim e terminar assim. Aí vem um próximo avivamento que, quando vem um próximo avivamento realmente é para fazer coisas maiores, cara, Jesus, gente. Jesus, ele falou que nós faríamos coisas semelhantes a que ele fez, e nós faremos coisas maiores do que ele fez. Jesus, ele não se prendeu a isso, entendeu? Ele falou, não, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então, o prosseguimento do avivamento indica coisas maiores. Mas como nós vivemos muita coisa e estagnamos, né, no avivamento, quando vem um próximo avivamento, a gente fala assim, não é assim, isso é excesso, não é por aí, tem que começar assim. Não, queridos, não. O próximo avivamento que vem tem que partir do topo. Se nós chegamos ao topo, querido, chegamos ao topo da montanha, a próxima geração de avivalistas, ela tem que começar do topo. Ela não precisa necessariamente começar lá de baixo e tal, porque nós começamos assim, não. É claro que ela tem que estudar, tem que entender as escrituras, tem que orar. É claro que tudo isso tem que acontecer, mas o nível de avivamento tem que ser do topo para cima. Se nós chegamos ao topo e nós não conseguimos voar, a próxima geração de avivamento ela vai voar com certeza, queridos. Por isso que eu coloquei ali aquele asterisco de avivamento, porque a glória da segunda casa ela será maior que a da primeira. Assim diz o livro do profeta Ageu. Prosseguindo, queridos, para não ficar muito longo, terceira parte do livro de Ageu fala da santidade. Né? A santidade, ela precede a bênção. Foi a terceira mensagem que Deus dá para o povo através de Ageu, capítulo 2, versículo 12. Deus faz uma pergunta aqui
ao povo de Israel. Ele diz assim: se alguém leva carne santa na aba das suas vestes, né, está levando uma carne que é santa, ou, né, trazendo para os dias de hoje, a gente está levando a Bíblia, que é santa, né, e tocar no pão, né, ou na carne, ou tocar na Bíblia, que é santa, né, aí ele continua aqui, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento que é santo. O simples toque vai santificar aquela pessoa? O que os sacerdotes falam? Não. Naturalmente, não. Aí, Deus, através do profeta Ageu, pergunta: se alguém, no versículo 13, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma coisa, ficará isso imundo? E o sacerdote responde: sim, ficará imunda. Então, o que Deus quer dizer, né? O versículo 14 diz assim: assim é esse povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, disse o Senhor. E assim é toda a obra de suas mãos, e tudo que ele oferece, imundo é. O que Deus quis dizer? Eles iam para o templo, entendeu? Eles tocavam nas coisas santas, faziam as obrigações deles, e achavam que assim estavam santificados, mas eles vinham tocando em coisas impuras, fazendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor, né, e eles se tornavam impuros. Então, quando eles, impuros, tocavam as coisas santas, eles não se santificavam por isso. Pelo contrário, os utensílios, né, as coisas que eles tocavam, essas coisas ficavam impuras, como eles estavam impuros. Né? E Deus fala: assim é a minha casa hoje. Não é porque eles tocam no que é santo que eles estão santos, não. Eles estão impuros, tocam, né, nas coisas, nos utensílios, os utensílios se tornam impuros, como eles são impuros. Né? Então, deveria haver santidade. Né? Santidade, não a santidade de você estar executando ações. Não, não era isso. Era santidade no coração. Santidade na obediência. Né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então eles teriam que obedecer, eles teriam que ter o coração puro. Esse tipo de santidade que Deus estava buscando neles. E por fim, Deus usa o profeta Ageu também para dizer que a obra ela seria concluída. No capítulo 2, versículos 20 até o versículo 23. Né? E aí, eu vou entrar rapidamente nos inimigos dos judeus, né? Os inimigos de Jerusalém. Né? Deus fala no versículo 22, capítulo 2, versículo 22, que os inimigos eles iriam ser destruídos. Então, assim, teve inimigos com Zorobabel, teve inimigos com Neemias, teve inimigos com Esdras. Né? Eu lembro agora aqui de Sanbalat, Tobias e Gesem com Neemias. Com Zorobabel teve um, que agora eu não lembro o nome, eu não anotei, pedi para vocês me ajudarem, colocarem aí no bate-papo. Né? Todos os povos que estavam contra Jerusalém, contra os israelitas, eles seriam destruídos. E Deus, ele fala isso no capítulo 2, versículo 20 até o versículo 23. Né? Esses inimigos eles seriam destruídos, é a mensagem de Deus. Né? E por fim, né, eu quero deixar um valor teológico aqui no livro do profeta Ageu, queridos, que diz assim: Deus está mais preocupado, eu coloquei aqui, Deus está né? O escriba falhou mais uma vez. Deus ele está mais preocupado com a santidade do nosso coração do que com os rituais externos. Né? Então, esse é um valor teológico do livro do profeta Ageu, porque nesse contexto profético do livro do profeta Ageu, os israelitas eles estavam até trabalhando, né? Os israelitas, mesmo com muita negligência, mesmo com muita negligência,
até estavam realizando os serviços de adoração, mas o coração deles não estavam voltados para o Senhor. Nós vamos ver isso também muito evidente no livro do profeta Malaquias, né? Então, Deus está preocupado com nossa ação, não com aquilo que a gente está realizando, se nós somos bem usados, se nós somos o destaque, o cara, se nós temos cargos, se nós somos consagrados, entendeu? Profetas, presbíteros, apóstolos, mestres. Deus, assim, não está tão preocupado com isso não, né? Como o pastor Gilson falou na semana passada, eu ilustrei aqui, se nós não fizermos, outros vão fazer, porque o propósito ele é de Deus, ele não é o nosso propósito. Nós somos ferramentas, nós somos homens e mulheres usados por Deus para cumprir o propósito dele, né? Onde nós estamos dentro do propósito dele, é claro, nós estamos dentro desse propósito de Deus e somos usados para cumprir esse propósito. Mas se a gente não cumprir, outros vão cumprir. Mas o que Deus está interessado realmente é no nosso coração. Amém, queridos? Tudo bem? Falei um pouco rápido, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa a dúvida aí, vai digitando. Procura, queridos, vocês têm a igreja, né? Tem aí o nosso contato do WhatsApp. Pergunta, gente, ao pastor Gilson, com certeza o pastor Gilson é muito solícito. Pastor Paulo, cara, que assim, tem feito a função aí de expor, né, em cada mensagem que ele traz para a gente, ele faz uma exposição bíblica, né, é o nosso mestre aí, esclarecendo muitas coisas. Pergunta o pastor Paulo, me pergunta também, queridos. Não vamos nos contentar só com essa 1 hora, 1 hora e 10, 40 minutos de exposição bíblica, não, aos domingos não, gente. Pergunta, assim, cutuca, sejam chatos, entendeu? Mas, assim, pergunte a gente mesmo, porque assim vocês vão estar nos ajudando, que vai nos forçar a estudar mais, a ler mais, e vão estar se ajudando, porque vocês vão estar sendo se enchendo de riquezas espirituais através dessas lições, tá? Então, queridos, um abraço, um bom domingo. Se você não assistir num domingo, assistir num dia de semana, bom dia para vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, querido. É o que eu desejo, é a oração que eu faço agora, encerrando essa aula, em nome de Jesus, queridos. Um abraço e até o próximo domingo.